A nossa meditação de hoje está em Gênesis capítulo 28. Esse capítulo é o capítulo da escada, que muitos chamam de a escada de Jacó. Aqui nós vemos um homem pecaminoso, um homem fraco, frágil, mantendo comunhão com Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama apesar da nossa indignidade, apesar da nossa fraqueza e limitação. Um Deus que deseja dirigir os nossos passos, encaminhar a nossa vida a uma vida de poder e de bem-aventurança. Nós vemos que o pôr do sol e a noite o alcançou num lugar desabrigado e Jacó não teve outro jeito, outra opção, senão dormir ao ar livre, ali a céu aberto. A história você leu e conhece, que ele coloca essa pedra por travesseiro e à noite ele tem um sonho. A Bíblia diz que o Senhor aparece para ele, né, no sonho. No sonho de Jacó, que no versículo 12, ele vê uma escada que era posta na terra e cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por esta escada. E lá em cima estava o Senhor Deus, que disse para ele: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E ali o Senhor lhe faz promessa. Às vezes a gente fica tão encantado com a escada e com os anjos subindo e descendo e esquecemos de Deus que estava no topo da escada. Esta escada mostra que entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, existe um caminho aberto para cada um de nós, para cada um daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que em João capítulo 1, naquele episódio em que Jesus encontra com Natanael e Filipe, ele fala para eles, especialmente para Natanael, mas ele refere a todos dizendo: a partir de hoje, né, de hoje em diante, vereis coisas maiores, vereis os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele mesmo é a escada que dá acesso ao céu. Ele mesmo é o caminho. Então, aonde quer que tenha um servo de Deus, uma serva do Senhor, ali tem uma escada, ali o Senhor Deus onipresente está, e ali tem uma escada de acesso ao céu, onde os anjos sobem e descem. Nós vemos também que Jacó, ao acordar, ele considera todo aquele sonho, toda aquela visão, e ele tem um discernimento, e ele diz: quão terrível é este lugar, e eu não sabia. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Quando nós recebemos de Deus um sonho, uma visão, um sinal, nós precisamos considerar o que Deus está falando conosco. Ao contrário de Esaú, que desprezou a primogenitura, aqui nós vemos Jacó valorizando, tendo uma percepção espiritual e dizendo: olha só, isso não é um sonho qualquer, isso não é um sonho de barriga cheia, isso é uma visão de Deus, isto é algo tremendo. Ele disse: aqui não é um lugar qualquer, aqui é a casa de Deus, aqui é a porta dos céus. E ele pega uma pedra que era uma simples pedra e unge aquela pedra. E a partir de então, aquela pedra passa a ser uma coluna. E ali ele faz um voto ao Senhor. E depois de tanto tempo, 20 anos lá na casa do seu tio Labão, o Senhor Deus aparece para Jacó, nós vamos chegar lá, e ele disse: eu sou o Deus de Betel. Quer dizer, o Senhor Deus considerou o propósito de Jacó aqui, nessa visão da escada, nesse sonho que ele teve, e ali não era mais uma pedra qualquer, ali agora era uma coluna. O Senhor Deus fala para ele: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e onde fizeste o voto. Então, tem dias na nossa vida que não é um dia comum. Tem dias na nossa vida que a gente percebe que há algo especial. Deus está nesse negócio, Deus está falando. Então nós precisamos ter uma percepção espiritual para entender quando Deus quer falar conosco. Eu vou só citar um exemplo aqui para não ficar tão extenso o comentário, mas lá em Êxodo capítulo 3,
Quando Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, ele vê uma sarça queimando. Só que ele presta atenção que a sarça não se consumia. E aí ele volta, a Bíblia diz que ele volta para lá e ele percebe que a sarça não se consumia. Então ele disse: eu voltarei para lá e verei o que significa essa grande visão. Quer dizer que Moisés viu uma sarça queimando, o fato dela não se consumir, ele já falou: isso é uma grande visão. E realmente era, o Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso, estava naquela sarça e estava naquele fogo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ter a percepção de Deus, um Deus que nos ama apesar das nossas fraquezas, um Deus que nos ama apesar das nossas limitações e um Deus que fala conosco e que nós possamos estar com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus, os olhos abertos para ver os sinais de Deus e o coração preparado para sentir a presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.